Como ter uma fé bem-sucedida? Será que nós podemos dizer que estamos celebrando hoje, nesta noite, 17 anos de uma igreja bem-sucedida? Amém? Amém? Eu gostaria de fazer algumas breves comparações da pesca bem-sucedida, da pesca maravilhosa que os discípulos realizaram através de Jesus, com uma igreja bem-sucedida, né? A nossa palavra vai ser bem breve, porque nós temos ainda outras emoções. Esta pesca bem-sucedida, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, nos versículos de 1 a 11. Então eu quero ler para os irmãos o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase ir a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu não sei quantos de vocês aqui gostam de pescar, têm o hobby de pescar, mas pescar com varas, com molinete. Alguém aqui tem esse hobby? Apenas um. 2. Eu confesso que não é bem o meu hobby, não. Mas já tive esse hobby. Quando fui pastor lá na Igreja Cristã Evangélica, no Jardim da Granja, nós tínhamos um presbítero, o seu João Borges, ele tinha um deck lá na represa de Paraibuna, e nós íamos lá pescar. Mas eu confesso que não é bem o meu hobby. Mas dizem os entendidos de comportamento que pescar faz bem para a mente, faz bem para a alma. Eu não sei se vocês se lembram de um slogan, um adesivo que ficava colado nos carros, assim, principalmente na hora do trânsito. Você está nervoso? Vai pescar, já viram isso? É interessante isso, porque os entendidos de comportamentos emocionais, eles dizem que a pesca de vara e molinete, diz que esta pesca, ela é boa para exercitar a paciência. A não ser que você vá num pesca e pague. Aí não precisa ter paciência. Mas serve também para exercitar a reflexão, a meditação. Olha que coisa maravilhosa, você ficar ali no rio, né, com a sua varinha, pensando com todo o tempo que você precisa, deixa o celular em casa, pode pensar à vontade. Mas diz que esta pesca também é boa para exercitar a emoção. É aquela luta do pescador com o peixe. Um dia do peixe, outro dia do pescador, não é? Vamos ver quem ganha essa batalha. Agora, qual é a grande decepção de um pescador?
principalmente o profissional, é quando ele não pega nada. Nada. Nós que somos leigos, podemos consolar. A gente corre até o Carrefour, compra um peixinho e leva para casa. Agora, Pedro e Tiago e João, aqui no texto, principalmente o Simão, que diz: Senhor, lutamos a noite toda e nada apanhamos. Eles não podiam fazer isso. Sabe por quê? Porque eles eram o supermercado. Eles eram sócios nesse ramo. Pelo contrário, as pessoas, as famílias ficavam ali na praia esperando chegar o peixe para comprar. Então a frustração deles era muito grande. Lutamos a noite toda e não apanhamos absolutamente nada. Mas Jesus estava ali. E quando Jesus aparece, os milagres acontecem. E Jesus então transforma aquela pesca frustrante, aquela pesca desastrosa, numa pesca bem-sucedida, numa pesca maravilhosa, porque Ele estava presente. E o Senhor sempre se fez presente na vida dessa igreja. Por isso é que nós podemos dizer Ebenezer, é por isso é que nós podemos dizer que somos uma igreja bem-sucedida. Quantas frustrações, quantas decepções nossas o Senhor Jesus transformou em vitórias, em sucesso, para a glória do Teu nome. Porque Ele se faz presente, e sempre se fez presente, no nosso meio. E qual foi o segredo desta pesca bem-sucedida? Qual é o segredo de uma igreja bem-sucedida, de uma fé bem-sucedida? Uma palavra simples. Obediência à palavra. Lutamos a noite toda. Usamos as nossas experiências de pescadores. Usamos todas as técnicas que nós conhecemos. Usamos no nosso filho a nossa experiência de marinheiro e de mar. E nada apanhamos. Mas sob a Tua palavra, lançaremos as nossas redes. Obediência à palavra. E eles foram bem-sucedidos por obedecer à palavra. Quantas famílias passaram por esta igreja? Algumas mudaram de bairro, mudaram de cidade, de estado e até de país. Mas algumas não se adaptaram tanto conosco, porque a única coisa que nós temos para oferecer às pessoas que aqui chegam, talvez você esteja chegando aqui pela primeira vez, a única coisa que temos para oferecer a você é a palavra, a nossa comunhão, a nossa atenção, a nossa amizade, a nossa oração e, sobretudo, a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus significa reconhecer que ela precisa estar acima da nossa capacidade, acima das nossas habilidades, acima da nossa razão, das nossas experiências. Foi isso que eles praticaram naquela hora. Quem eram aqueles homens? Pedro, Tiago e João, grandes conhecedores daquele mar, grandes conhecedores do ramo da pesca. O mar da Galileia não era um mar muito grande, tinha 24 quilômetros de extensão. Eles conheciam palmo a palmo daquele mar. E, no entanto, eles abdicaram das suas experiências, reconheceram o fracasso e disseram: mas agora, sob a Tua palavra, nós vamos lançar as redes. Eles eram experientes. Agora vamos olhar um pouquinho o outro lado da moeda. O que é que Jesus representava para eles naquela hora? Quem era Jesus para chegar para eles e dizer: olha, voltem de novo e lancem a rede? O que é que Jesus entendia de mar? O que é que Jesus entendia de pesca, de redes? Biblicamente, nada. Tem um ditado que diz que filho de peixe é peixinho, filho de pescador, pescador, piraquara. Mas Jesus era filho de carpinteiro. Ele era conhecido em toda a redondeza como o filho do carpinteiro. Deveria ser um excelente carpinteiro,
Mas humanamente falando, aos olhos daqueles homens, o que Jesus entendia de pesca? Não existe nenhuma passagem na Bíblia que aparece Jesus pescando, lavando rede, andando com seu barquinho, remando. Mas eles obedeceram, sabe por quê? Porque eles reconheceram que o Senhor Jesus era o Senhor dos mares, Senhor dos oceanos, Senhor dos rios. Ele era um Deus criador que conhecia cada peixinho naquele mar, onde estava cada cardume, onde estava cada movimento. Eles reconheceram o poder de Jesus. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 3:5, não que por nós mesmos sejamos capazes de alguma coisa, mas a nossa suficiência, a nossa capacidade vem da palavra de Deus. O coração faz planos, mas a resposta vem da palavra. É Ele que vai dizer onde e quando devemos lançar a rede. Os irmãos se lembram que Jesus um dia, ele foi acusado de sonegador de impostos? Ele com os discípulos? Um dia um fariseu chegou para ele e disse: por que o Senhor e seus discípulos não pagam o imposto? O imposto da dracma, que era um imposto anual que eles pagavam para Roma. Jesus não precisava pagar esse imposto, porque ele era descendente legítimo de Judá, e a tribo de Judá estava isenta desse imposto. Mas ele chegou para o Pedro e disse: Pedro, para que não escandalizemos, eu quero que você vá até o mar, você vai fisgar um peixe. E esse peixe vai estar engasgado, com uma moeda de estáter nas guelras. Você vai pegar essa moeda e vai pagar todos os nossos impostos. Era uma moeda de alto valor. Agora pense um pouquinho comigo. Se Jesus tivesse dado essa ordem para você, você iria? Você vai até o mar, lá do litoral norte, lança a sua varinha, você vai pegar um peixe engasgado, com uma moeda na boca. Agora imagina se alguém passasse por ali e perguntasse: Pedro, que tipo de peixe você está esperando fisgar aí? Ah, é um peixinho com $1 na boca. Né? Você está no lugar errado. Mas Pedro foi, lançou o anzol, pegou o peixinho, resolveu 2 problemas. Desengasgou o peixinho e pagou todos os impostos. Senhor dos mares, Senhor dos rios, Senhor dos oceanos, Senhor de todas as coisas, sobre a tua palavra lançaremos a rede, acima da nossa capacidade. Foi assim que chegamos até aqui. Mas uma segunda consideração que nós podemos fazer é que a palavra de Deus, obedecer à palavra de Deus, significa reconhecer que ela precisa estar acima das nossas individualidades, da nossa competitividade, do individualismo nosso. A palavra de Deus, ela precisa moldar a nossa unidade, a nossa comunhão, consolidar a nossa unidade, porque comunhão é unidade nas diferenças, é unidade nas adversidades. E quando o irmão tem a palavra de Deus no coração, ele sabe como consertar a sua comunhão, ele sabe como consertar a sua comunhão com Deus, com o seu irmão em Cristo. Porque a palavra de Deus precisa estar acima do nosso individualismo. O que diz o Salmo 133:1? Ó, como é bom e agradável vivam em união. Não é fácil, mas nós temos muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Jesus está voltando, nós temos que estar juntos. Qual é o lema da mutualidade? Um por todos, todos por um. Foi assim que Neemias reconstruiu os muros da cidade. No capítulo 8 do livro de Neemias, a Bíblia diz que ele ajuntou todo o povo como se fosse um só. Olha. O primeiro princípio da mutualidade é humildade. Humildade para pedir ajuda. Humildade
para pedir auxílio. É reconhecer que sozinhos nós não chegamos em lugar algum. Nós não somos autossuficientes. O próprio Senhor Jesus poderia fazer a obra sozinho. E, no entanto, Ele escolheu 12. Vou repartir com vocês. E depois Ele escolhe a igreja. Agora eu vou repartir com vocês. Ide por todo mundo pregar o Evangelho. Agora vejam aqui o princípio da mutualidade. No versículo 7 do texto que nós acabamos de ler. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-lo, porque de repente o barquinho de Pedro, Tiago e João estava tão cheio de peixes, repleto de peixes, quase afundando, que aí eles pediram ajuda. Pediram ajuda para os companheiros que estavam lá no outro barco vazio. Venham dar uma ajuda para nós aqui. Nosso barco está cheio de peixe. Nós podemos até afundar se vocês não nos ajudar. Acenaram. E quando eu li esse trecho da palavra de Deus, né, eles fizeram sinais aos companheiros do lado. Sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei daqueles filmes antigos de faroeste. O Euclides deve lembrar disso. Como é que aqueles índios apaches pediam socorro, hein? Eles faziam sinais? Interessante isso, né? Faziam sinais de fumaça. E quantas vezes nós temos que fazer sinais de fumaça? Dependendo da circunstância que o irmão está passando, manda a fumaça lá para cima. Até no livro de Levítico nós encontramos que aquele aroma de fumaça subia. Envia um sinal de fumaça. Pede ajuda. E eu me lembro quantos sinais de fumaça nós enviamos este ano, de 2018, através dos ministérios da igreja. Quantos sinais de fumaça? Tem que ter humildade. Eu me lembro quando o Ministério de Mulheres marcou um evento. O evento estava marcado. Já tinha uma preletora confirmada. As guloseimas já estavam compradas. De repente surge uma partida de voleibol no mesmo dia do evento, quase no mesmo horário do evento. E a líder do ministério entrou em desespero, mandou sinal de fumaça para mim. Só que o sinal de fumaça hoje vai via WhatsApp. Eu disse, o que é que nós vamos fazer? Vamos mandar um sinal de fumaça lá para cima. E tudo se acertou. As irmãs foram lá, jogaram correndo rapidamente. E depois correram para o evento. Nem sei se deu tempo de passar pelo chuveiro. Mas salvamos os 2 eventos. Aí de repente chega outra irmã e diz, pastor, o encontro estava marcado lá para a igreja, lá no Turvo, lá no sítio do castelo, não deu certo. Eu vou fazer na minha casa, também não deu certo. Como é que a gente faz? Vamos para o Clube de Campo Santa Rita. Tudo se acertou. É o Senhor respondendo. Agora nós vamos evangelizar as crianças, lá no Interlagos. São 40 crianças. Tudo a custo zero. Precisamos de recursos. E os recursos foram aparecendo. Foi um trabalho maravilhoso com as nossas crianças lá. Os nossos missionários mandam sinal de fumaça o tempo todo. O tempo todo. E as igrejas pegam esses sinais de fumaça, mandam lá para cima. Mas só que os sinais de fumaça da igreja está no bolso de cada um. Para sustentar os nossos obreiros. Foi um ano maravilhoso, mas nós tivemos que ter humildade para pedir ajuda, para pedir socorro. Mas o segundo princípio da mutualidade também é oferecer ajuda. É preciso ter humildade para pedir, mas é preciso ter humildade também para ajudar. Então, quando o barco estava ali, quase naufragando de tanto peixe,
eles fizeram sinais para os companheiros do lado que estavam com o barco vazio. Será que os companheiros do lado ajudaram? Veja o que diz o texto, né? Fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos. Eles ajudaram. Eles eram concorrentes. Mas eles não tiveram orgulho. Eles disseram, vamos ajudar. Eles estão sendo abençoados. O barquinho deles está abençoado com tantos peixes. Mas os companheiros também poderiam recusar. Poderiam ser orgulhosos. Poderiam dizer, não vamos ajudar não. Nós não temos nada a ver com eles. Eles não nos convidaram para pescar. Ah, mas o barco deles vai afundar de tanto peixe. Problema deles. É uma lição para aprender a não pegar tanto peixe assim. Mas os companheiros do lado disseram, não, vamos ajudar. Irmãos, é fácil ajudar quem está passando por necessidade, quem está sofrendo. Mas nós precisamos estar prontos até para ajudar na abundância do outro. Se o irmão está feliz, se o irmão está tendo prosperidade, se o irmão está tendo sucesso, quer me ajuda para você ter mais sucesso ainda? Eu quero te ajudar. Humildade. Foi assim que nós chegamos até aqui. Pedindo ajuda, recebendo ajuda. Quando o irmão era abençoado, todos são abençoados, porque a igreja é um corpo, com muitos membros. E um membro precisa do outro. Um membro precisa do outro. E finalmente, irmãos, uma igreja bem-sucedida é uma igreja que reconhece que a palavra de Deus precisa estar acima das nossas paixões, das nossas particularidades. O propósito de Jesus ao realizar esse milagre foi transformar os seus discípulos em pescadores de homens. Ele diz aqui, olha, doravante vocês serão pescadores de homens. Este era o propósito de Jesus, transformar em discípulos para ganhar almas para o seu reino. E o texto termina assim, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Deus é tão generoso que Ele não espera que você deixe tudo para segui-lo e servi-lo. Mas para seguir a Cristo, servir a Cristo, nós precisamos renunciar muitas coisas, muitos desejos, muitas paixões, nós precisamos renunciar para poder seguir a Cristo, pregar a palavra de Deus. Ainda hoje conversava com um irmão da igreja, um líder, né? E ele me disse, olha pastor, eu jogava futebol toda semana nesse dia. Aí eu arranjei um compromisso na igreja, e aí eu avisei o grupo, agora eu não posso mais. Mas por quê? Agora eu tenho um compromisso com meu Deus, na minha igreja, neste horário. Quantas coisas nós precisamos renunciar. Nós temos uma equipe de louvor maravilhosa que cantou aqui. Mas cada membro desta equipe tiveram que renunciar muitas coisas para poder estar aqui horas e horas ensaiando. Tem que renunciar. Cada líder de ministério tem renunciado muitas coisas para poder fazer o seu papel da melhor maneira possível. Cada professor da escola bíblica dominical tem que renunciar. Tem que desligar o celular, desligar a televisão, desligar tudo para estudar, para preparar, para se esmerar. De repente você prepara aquele esboço e diz, não está bom, tem que fazer de novo. E é tão triste, quando o professor chega aqui e os alunos não vêm. Como é triste. Quando um professor chega para mim e diz, pastor, meus alunos não vieram hoje, mas dá uma tristeza. Porque eu sei o quanto aquele professor trabalhou, se esmerou para preparar a aula. Então eu digo
que estas bênçãos que Deus preparou para esses alunos caia sobre a sua vida. Porque você trabalhou, você renunciou para preparar essa aula. E a Bíblia diz que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Deus não é injusto para não reconhecer o seu trabalho. E quando nós preparamos uma boa aula, nós ganhamos. Nós ganhamos. Quero agradecer muito cada líder dessa igreja, professor da escola dominical, os nossos músicos, os nossos cantores. E deixar um desafio para os pais. Não deixe de trazer as crianças. Não deixe de trazer as nossas alegrias. Porque ainda há tempo da sementinha plantada fruir. Não percam tempo, porque pode chegar um dia que esta mudazinha de árvore não vai poder ser mudada mais. Enquanto essa árvorezinha for uma muda, você pode mudar. Tira de um canteiro, põe no outro. Mas quando essa mudazinha cresce e vira uma árvore, depois é difícil mudar. Que Deus possa nos abençoar ricamente, como igreja bem-sucedida. Pastor Sérgio Paulo, faça uma oração de gratidão pela nossa igreja.